Evangelho de São Mateus, capítulo 19, verso 5. São Mateus 19, Deus abençoe todos os nossos irmãos também através da internet. Nós vamos tomar a escritura de São Mateus 19, 5 para a leitura. Todos têm? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Pai querido, mais uma noite, estamos de volta à casa do Senhor, para receber a Tua palavra, para guardar os Teus preceitos, para receber a revelação, Pai, através do Espírito Santo, que o Senhor possa vir de encontro com as nossas necessidades, Pai. Nós precisamos cada dia do Senhor, da Sua palavra, da Sua verdade. A nossa mente precisa do Senhor, o nosso coração precisa da Tua graça, Pai. Que Tu possas ser misericordioso com os Teus filhos nesta noite e trazer para nós, Pai, unção e inspiração, unção para falar e unção para ouvir, Pai. Que o Senhor tenha a preeminência da atenção dos Teus filhos, que cada um aqui e através da internet, possamos ser reverentes, ó Pai, e atrair a atenção do Senhor para nós, pois somos necessitados e carentes do Teu poder. Pedimos as Tuas bênçãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Graças a Deus, Deus tem nos trazido de volta para a casa do Senhor, e estamos felizes, contentes, por poder iniciar este ano, né? Na casa de Deus, falando das coisas de Deus, amando, adorando e servindo a Deus. É isso somente o que um crente, um filho de Deus, sabe fazer. Amém? Nós queremos falar um pouquinho nesta noite, se Deus permitir, sobre inseparáveis. Inseparáveis, né? Nós lemos essa escritura: o que Deus une, o homem não separa, né? O que Deus coloca junto, o homem não separa. É como o apóstolo Paulo falou sobre marido e mulher, né? A esposa e o esposo são inseparáveis. Aonde você vê o esposo, você vê a esposa, porque estão ligados por uma palavra, estão ligados por Deus através de uma palavra. Onde estiver o esposo, tem que estar a esposa. Se separar, se o esposo separa da esposa, não foi Deus que uniu, né? A esposa não fica longe do marido, a esposa não fica longe do marido, sempre juntos. Porque onde você vê um, está o outro. Porque o que Deus uniu, não separe o homem, né? Então, a prova de que Deus uniu o casal é que nada pode separá-los. Eles estão sempre juntos. Nada pode separar um casal unido por Deus através de Sua palavra. Por isso, o casamento perfeito que Deus uniu é homem, mulher e Deus, como nós aprendemos, né, através do pastor Osmar, né? O elo que une o marido e a mulher é Deus. Se Deus estiver no relacionamento do casal, nada pode separá-los, né? Somente a morte. Mas com certeza se encontrarão lá no céu novamente. A esposa
fará de tudo para ficar junto do esposo. O esposo fará tudo para ficar junto da esposa. Porque Deus os uniu, né? Eles lutarão até o fim para ficarem juntos, mostrando que a união deles foi feita por Deus e com Deus. Este é o segredo, né, da felicidade. Este é o segredo, é ter Deus em tudo que fizermos. Se você colocar Deus em tudo que você faz, você será bem-sucedido na sua vida, seja material, seja espiritual, seja o que for. Se Deus estiver ali no quadro da sua vida, em todos os campos da sua vida, você terá sucesso. Por isso, os jovens, né, têm este privilégio de aprender estas coisas, né? Muitos de nós não tivemos este privilégio de aprender. Os casais mais velhos não tiveram esta oportunidade de ter ensinamento da palavra de Deus para tomar decisões sábias na sua vida, sábias da sua vida. Então eles lutarão para ficarem juntos, mostrando que Deus os uniu. Sabe por que Deus os uniu? Quando você vê um casal unido, eles lutarão para ficarem casados. Eles lutarão para ficarem casados, porque Deus os uniu. Esta é a prova de um casal que foi unido por Deus. Eles farão de tudo para ficarem juntos até o final da vida. Nada, problemas, dificuldades, nada vai poder separá-los. Eles lutarão, porque Deus os uniu. Amém? Assim nós podemos tomar muitas coisas que são inseparáveis, né? O casamento, como o apóstolo Paulo se referiu, mas o profeta diz também que Novo e Velho Testamento também são inseparáveis. O Velho Testamento é o marido, o Novo Testamento é a esposa, porque o Novo Testamento foi tirado do Velho Testamento. Então eles estão unidos como marido e mulher. Eles são inseparáveis. Você não tem o Novo Testamento sem o Velho, né? Você não tem a esposa sem o marido. Você não tem Eva sem Adão. Primeiro foi formado Adão, o esposo. A Eva, a mulher tirada do esposo. Eles são inseparáveis porque um saiu do outro. Um é parte do outro, né? Então você tem o Velho Testamento, marido, e você tem o Novo Testamento, a esposa, extraído, né? Como Pai também, Filho e Espírito Santo são inseparáveis. Você não separa o Filho do Pai, você não separa o Espírito Santo do Filho. É uma unidade perfeita, inseparáveis. Eles são um. Amém? Você veja que a lei é o Velho Testamento, a graça é o Novo Testamento. Você não tem a graça sem a lei. Jesus veio cumprir a lei, para que ele pudesse oferecer graça. Então você não separa a lei da graça, como você não separa também a revelação da graça. Porque se você não tiver revelação, você não tem a graça de Deus. Você nunca obterá a graça da palavra de Deus, se você não tiver revelação de Deus na sua vida. Então você não separa a lei da graça e também não separa a graça da revelação, porque são inseparáveis. Há coisas que você não pode separar. É como o profeta diz, você não separa a fé do amor. Você não separa a fé do amor. O amor é o marido, né? O amor é o marido, a fé é a esposa. A fé é tirada do amor. Perguntaram para o Mombrana, qual é primeiro? Amor ou fé? O profeta diz, primeiro é o amor, depois a fé. A fé é extraída do amor. O amor é o esposo, a fé é a esposa. Quando você ama, você tem fé. Tá certo? Porque o profeta diz, o amor gera, o amor produz, o amor cria, fé, confiança. Então você não pode ter fé sem amar a Deus do profundo da sua alma. Quando você ama a Deus do profundo da sua alma,
aquilo gera uma absoluta fé e confiança no seu Deus, do seu Salvador. Amém? Então, fé e amor são inseparáveis. Você nunca vai obter fé sem amor, porque quando você obtiver o amor, certamente você extrairá do seu amor por Deus uma fé absoluta. Quando o marido ama, ele tem fé na mulher. Quando a mulher ama o marido, ele confia. Quando a mulher ama o marido, ela confia no marido, porque um gera o outro. O Novo Testamento foi gerado pelo Velho. A graça foi gerada pela lei. Quando Cristo cumpriu a lei, Cristo gerou a graça. Se Cristo não fosse aquele homem perfeito, com aquele sangue puro e imaculado, se ele não tivesse entregado o seu sangue, cumprindo a lei, a graça não seria gerada, pois a graça foi extraída das veias de Emanuel, quando Jesus cumpriu toda a lei, toda a palavra. Ele disse, nenhum jota da lei vai se omitir. Jesus veio e gerou a graça. Por isso você não tem graça sem lei. O nosso Jesus cumpriu a lei para nos dar a graça. O nosso Jesus cumpriu a graça para nos dar a revelação da sua palavra. Ele pode dar de graça. Por isso hoje, se eu e vocês temos revelação da palavra, dos mistérios de Deus, da segunda vinda de Cristo na terra, é por causa da graça. Não é porque eu sou sábio, ou você é sábia, ou você tem mais fé do que aqueles que não veem. Nada disso. Não é porque o marido viu e a esposa não viu, que o marido é melhor que a esposa. Não é porque a esposa viu, o marido não viu, ele é melhor. Não. É a graça de Deus que te escolheu antes da fundação do mundo, para que você nesses últimos dias tivesse revelação. Porque se você não tiver revelação, você vai para a tribulação. Tribulação não é graça. Graça é ser raptado num abrir e fechar de olhos. E você só subirá no rapto se você tiver revelação. Então você não separa a revelação da graça. Elas caminham juntos. E não é nada que eu faça para ter revelação. Não é porque eu oro muito, não é porque eu jejuo, não é porque eu tenho boa moral, não é porque eu sou dedicado, consagrado que eu tenho. Não, a revelação é dada de graça. Porque ela chegou a nós, a revelação chegou a mim e a você, quando nós éramos inimigos de Deus. Porque tudo é por revelação. Tudo é por revelação. A salvação é por revelação. O arrebatamento é revelação de rapto. E tudo isto é porque Cristo gerou a graça para nós. E a graça veio através do irmão Brana e gerou a revelação. Amém? É isto que o sétimo anjo veio, gerar a revelação para a graça do rapto. Tudo é graça. Cristo veio para gerar a graça da salvação. O irmão Brana veio para gerar a graça da revelação. Você não está feliz? Você foi escolhido por Deus para ter revelação da graça de Deus. Então, cada profeta, ele está unido também, né? O profeta e a profecia também são inseparáveis. Você não separa a profecia do profeta. Você não separa. Cada profeta está unido com a sua profecia. Eles são inseparáveis. Eles são inseparáveis. Adão e Eva eram inseparáveis. Deus os uniu. Sabe por quê? Porque a Eva saiu de Adão. Eva saiu de Adão, por isso Adão não poderia ficar longe de Eva. Por isso Adão, tendo revelação de que Eva saiu dele, se entregou ao pecado para salvá-la, porque ele era tipo de Cristo. Amém? Eva era a sua costela. Você não separa também um crente da comunhão com Deus. Você não separa um crente da oração. Eles são inseparáveis. Eles são inseparáveis. O crente
que está unido com Deus, ele ora. O crente que está unido com Deus, ele adora. Se o crente não sente desejo de adorar, há alguma coisa de errada com ele. Se o crente não sente desejo de orar, há alguma coisa de errada com ele. Você não separa um crente da oração. Eles estão juntos. Isto é inseparáveis. Mas andando um pouquinho mais aqui, você nunca separará, diz o profeta, a mensagem do mensageiro. Você nunca vai separar a mensagem do mensageiro, porque eles são inseparáveis também. O profeta diz: a mensagem e o mensageiro são uma só coisa. É impossível você falar da mensagem sem apontar o mensageiro que a trouxe. É impossível fazer isso. A obra daquele mensageiro identifica o mensageiro. O próprio Jesus disse: se não credes em mim, crede nas obras, porque elas identificam e mostram quem eu sou. Se não pode crer no mensageiro, crede na obra do mensageiro. O que ele realiza identifica-o quem ele é. Então o mensageiro não, diz o Mombrana, não precisa se identificar. O verdadeiro não fala, diz o profeta, de si mesmo. A obra que ele produz identifica quem ele é. Por isso, você não separa, são inseparáveis a mensagem do mensageiro. Você não separa o profeta do assim diz o Senhor do dia. Cada profeta tem o seu assim diz o Senhor. Você não separa, mostra em 7 dias. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os segredos aos seus servos, o profeta. Cada mensageiro tem uma profecia. Cada mensageiro está ligado ao assim diz o Senhor daquela era. E você não separa o profeta do assim diz o Senhor que Deus dá para ele no dia em que ele entra em cena. Se você observar, a obra de Elias o vindicava. Elias falava e acontecia. Não é verdade? Se o profeta disse: eu sou o homem de Deus, que desça fogo do céu. E fogo descia do céu. Então, toda vez que nós falarmos do fogo que caiu do céu, você vai lembrar de quem é esta mensagem, Elias. Elias e a sua mensagem, diz o Mombrana, eles eram um. O que Elias falava, acontecia. Então você não separa. Toda vez que você se lembrar dos profetas de Baal, ali, com aquele altar caído e fogo descendo do céu, você vai se lembrar de Elias, porque Elias era um com a sua mensagem. Elias foi identificado por suas obras. Toda vez que você ouvir falar do mar que se abriu, você vai lembrar de quem? Moisés. Aquela profecia, aquilo que aconteceu, aquela obra que Moisés fez, aquilo ficou eternizado. Toda vez que você falar do mar que se abriu, Moisés vai vir à sua mente, porque Moisés era um com a sua mensagem. Você não separa. Toda vez que você ouvir falar dos 10 mandamentos, Moisés era um com aqueles 10 mandamentos que Deus deu. São inseparáveis. Moisés você não separa dos 10 mandamentos. Então, o mensageiro, ele é um com a sua mensagem. Toda vez que você ouvir falar de uma arca construída para abrigar animais, você vai lembrar de Noé. Noé e a arca eram um. A arca saiu de Noé, produzida pela profecia de Deus. Quando Deus quis fazer uma arca, Ele criou Noé. E dentro de Noé estava a arca. Noé, quando ele veio ao mundo, aquela profecia era dele, pertencia a ele. Estava nos lombos de Noé aquela profecia. E você nunca vai separar Noé da arca. Toda vez que falarmos
da arca você tem que saber, a arca saiu de Noé. Por isso, Noé e a arca, a sua profecia, eram inseparáveis. Amém? Amém. Você nunca vai separar o mensageiro de sua mensagem. O profeta diz, eles são um e a mesma coisa. Olha aqui, na mensagem Alimento Espiritual, o profeta diz aqui, ó, isso não foi esse homem, quando Elias disse, porém, a Bíblia diz que não houve nem sequer orvalho por 3 anos e 6 meses, todos os riachos e toda a água secou por onde quer que fosse. Isto não foi esse homem, esse foi Deus através daquele homem. Esse foi o eu que era, sempre sabíamos disso. Assim vemos que quando um homem é enviado de Deus, com o assim diz o Senhor, ordenado de Deus, e com o verdadeiro assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são iguais. A mensagem está casada com o mensageiro é o marido da mensagem, porque a mensagem saiu dele. Quem colocou? Deus. Assim como a mulher é esposa do marido, porque saiu dele, assim é o mensageiro e a mensagem. A mensagem é um com o mensageiro. O que Deus uniu não separa o homem. Por isso, você tem que saber que quando Deus envia um profeta, ele e a mensagem são inseparáveis. Não adianta você querer tirar o nome do homem, tirar o homem de cena. Você tem que saber que aquela mensagem, aquela esposa, pertence àquele marido, àquele mensageiro, àquele homem. Eles são inseparáveis, porque Deus, por predestinação, uniu. Deus uniu Noé com a arca, Moisés com os 10 mandamentos, Elias com o fogo que desceu do céu. Deus fez esta união. O que Deus uniu não separa o homem. São marido e mulher. Amém? A mensagem e o mensageiro são iguais, porque ele é enviado para representar o assim diz o Senhor. Palavra por palavra, por conseguinte, ele e sua mensagem são o mesmo. Por isso, Deus escolheu o homem para pregar o evangelho. Não adianta os homens querer inventar, sugestionar, criar novas ideias. Deus disse, o profeta diz, ele poderia ter usado o sol para pregar o evangelho, ele poderia usar a lua, as árvores, o vento, mas Deus escolheu o homem. E você sabe que a primeira decisão de Deus é perfeita, ele não pode mudar. Ele enviou homens no decorrer de todas as eras, e ele vai terminar através do homem pregando sua palavra. Se as pessoas tiverem revelação, Deus toma o homem, profeta, com assim diz o Senhor, levanta o quíntuplo, aquele quíntuplo, ele prega o assim diz o Senhor do profeta, sempre o homem pregando o evangelho. Veja, palavra por palavra, eles são o mesmo. Olha, um homem denominacional sobre os auspícios de sua denominação, ele e esta igreja são um teólogo sobre teologia produzida por uma denominação, ele e sua mensagem são igreja e teologia, eles são Você pega um homem formado em teologia, estudado aí em faculdade, que tem vários anéis de doutorado, você não tira a teologia dele, a menos que ele seja um predestinado. Você não descasa ele com aquele ensinamento. Você não tira aquilo dele, faz parte dele. Ele é aquilo. Porque são inseparáveis também. Então, quando vem um homem com assim diz o Senhor, ele e a mensagem são E quando Elias veio com assim diz o Senhor, ele e sua mensagem era Elias era casado por Deus, unido por Deus com a sua mensagem. Cada profeta era a boca de Deus para pronunciar a sua profecia. Tal quando Jesus veio, ele era a palavra.
Assim, sendo a palavra e Deus, o mensageiro, eram um. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo, e o verbo se fez carne. Jesus era a carne, o Pai, a palavra, eles se tornaram um. Você não separa Jesus da palavra, porque Jesus saiu da palavra. Amém? Amém. Eram a mesma coisa, é verdade. Jesus foi a palavra que havia sido profetizada, ele foi o que os profetas disseram que sucederia: a virgem conceberá. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Você nunca separará a mensagem da justificação de Lutero, tá certo? Toda vez que você ler o justo viverá da fé, você vai ter que se lembrar e falar de Lutero. Lutero foi o marido, o esposo da justificação. A justificação, aquela profecia, saiu de Lutero. Lutero e a sua profecia e a sua esposa justificação eram inseparáveis. Quando você falar de Wesley, você vai ter que saber que Wesley era marido e esposo da santificação. A mensagem da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você veja que Lutero gerou, Deus tirou da costela de Wesley a santificação. Deus tirou da costela de Lutero a justificação. Os dois eram um, marido e mulher, inseparáveis. Deus uniu Lutero com a profecia do justo viverá pela fé. Não existe ninguém, nada no mundo para separar isto. Até a própria história sabe disso, que Lutero pregou: o justo viverá da fé. Aquilo saiu do âmago, da costela de Lutero. Inseparáveis. Quando você ouvir falar da mensagem pentecostal, você vai ter que se lembrar de uma esquina, lá na rua Azusa, onde William Seymour foi o marido da mensagem pentecostal. Foi dali que Deus extraiu, foi da costela de William Seymour que Deus extraiu a esposa, a mensagem pentecostal. O mensageiro é o esposo, a mensagem é a esposa, eles são um, você não separa, Deus uniu desta maneira. Você pode fazer o que você desejar para esconder o esposo, mas perante Deus eles são um. Então, quando você ouvir falar da restauração da doutrina apostólica, do batismo em nome de Jesus, você vai se lembrar de William Marron Branham, porque foi William Marron Branham, o Elias de Malaquias 4, foi extraído deste homem a mensagem que restaurou a doutrina apostólica. Isto é inegável. Até o aparecimento de Elias, de Malaquias 4, de Mateus 17, você nunca ouviu falar do batismo em nome do Senhor Jesus. Você só sabia de interpretação humanas, mas você nunca tinha ouvido falar da restauração da doutrina apostólica, porque o marido dela, o esposo dela, não tinha entrado em cena ainda. Deus não tinha criado o mensageiro de Malaquias 4, 5. Quando Deus criou o mensageiro, trouxe à cena o mensageiro Elias de Malaquias 4, 5, Deus extraiu da costela deste mensageiro a mensagem da restauração da doutrina apostólica. Elias virá. Elias virá e eu extrairei de Elias a costela da restauração de todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque a mensagem da restauração de todas as coisas é esposa de Elias, de Malaquias 4, 5. Você não separa esta mensagem da restauração do irmão Branham, o mensageiro usado por Deus para manifestar esta mensagem. Os irmãos estão acompanhando?
Isto é a verdade. O povo da primeira e segunda etapa, né, toda vez que nós formos falar do batismo em nome de Jesus, da ceia com lava-pés, do vinho, da ceia com vinho e pão asmo, nós temos que se lembrar que houve um Elias e o seu nome foi Brana. Aonde você ouvir falar do batismo em nome do Senhor Jesus, você vai lembrar de William Brana. Não é assim quando você fala para algum denominacional: você é da doutrina do Brana, você é daquele profeta Brana. É ele que prega essas coisas. Pois é, ele é o marido desta doutrina, ele é o marido desta mensagem. Você não separa mais. Deus extraiu deste mensageiro esta mensagem. Deus uniu este mensageiro com esta mensagem. E quando você falar, e tem mais, quando você ouvir falar de 7 eras, 7 selos, você tem que se lembrar e falar do profeta William Brana. Foi ele que fez, ele que montou a pirâmide das eras. Ele é o Enoque. O profeta diz que Enoque foi quem construiu as pirâmides. Enoque era o 7º depois de Adão. Então veja, o 7º mensageiro foi quem construiu a pirâmide. O 7º mensageiro, Enoque, é o pai das pirâmides. Elias é o pai da pirâmide das eras, que trouxe para nós este ensinamento das eras. Todos vão ter que se dobrar ao mensageiro, o 7º anjo. Foi ele, o esposo deste ensinamento, desta mensagem. O irmão Brana, ele está unido, né? E toda vez que você ouvir falar também da manifestação do Filho do Homem, você vai ter que se lembrar de William Brana, porque foi William Brana que manifestou o Filho do Homem para nós. Lucas 17:30, assim como foi nos dias de Noé, de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem se manifestar. Quem teve esse ministério para manifestar o Filho do Homem? William Brana. Então veja, toda vez que você se lembrar, você tem que saber que houve, a mensagem identifica o mensageiro. A obra daquele homem vindica que Deus o usou para aquela obra. Nunca, se você tomar Jesus, nunca ninguém falou assim como Jesus. Disseram, nunca ninguém assim falou como este homem. Jesus, ele era identificado por aquilo que ele pregava. Nunca ninguém pregou assim como este homem. Quando você traz para os nossos dias, você tem que saber também. Toda vez que você ouvir falar da mensagem dos últimos dias, de Apocalipse 10, você tem que se lembrar, William Brana foi o mensageiro de Apocalipse 10. Todas estas coisas nós temos aprendido, E toda vez, agora, mudando um pouquinho aqui, toda vez que você ouvir falar da terceira etapa, o povo da mensagem da primeira e segunda etapa, quando você ouvir falar da terceira etapa, do 7º selo, você vai lembrar que o irmão Brana, o povo da primeira e segunda etapa, o irmão Brana não explicou. Toda vez que você ouvir falar do novo nome, você vai se lembrar que o irmão Brana não explicou. Toda vez que você se lembrar de trovões, você vai se lembrar que o irmão Brana não trouxe esses trovões. Ele não pôde explicar. O povo da mensagem da primeira e segunda etapa está esperando o irmão Brana voltar, para que a mensagem dos trovões da terceira etapa, do 7º selo aberto, seja identificada por ele. Mas isto já aconteceu e eles não viram, porque o irmão Brana proibiu eles de explicar. Então, quando se fala de terceira etapa, se lembra, o irmão Brana não pôde explicar. Quando se fala de novo nome, o irmão Brana não explicou. Quando fala de visão da tenda, o irmão Brana não explicou. Porque Deus disse para ele,
O povo só se lembra e sabe da primeira e segunda etapa. Ele só sabe que Deus enviou um profeta, Malaquias 4:5. Eles só se lembram que Elias já veio. Quando você ouve o povo da primeira e segunda etapa pregando, os pastores, você sabe, né? A mensagem é: Elias já veio e restaurou todas as coisas. Não? A terceira etapa, os irmãos sabem, ficou nas entrelinhas. A mensagem do novo nome ficou nas entrelinhas, sem explicação. Por quê? Deus disse para o Mombrana: você não vai explicar a explicação. Ninguém explicou isso para nós. Se nós tomarmos aí e começarmos a pensar em quem explicou para nós não vem ninguém na nossa mente para nós nos lembrarmos quem trouxe a explicação daquilo que o profeta não pôde explicar. Mais de 20, 30 anos aí, nós pregamos o quê? A mensagem da terceira etapa não aconteceu. O sétimo selo não foi aberto. Visão da tenda não se cumpriu. Amém? Então veja, só o que nós sabíamos é que não foi revelado, não foi aberto, né? O Mombrana não explicou. O Mombrana vai vir ainda, vai ressuscitar aí isoladamente para trazer esta explicação. Mas até que nós pudemos ver em um homem, produzido pelas obras deste homem, nós identificamos quem era este homem pelas obras que ele produziu. Até que Deus manifestou para nós o quê? Apocalipse 10, do 8 a 11. Quando João tomou o livrinho e foi ordenado por Deus a comer o livrinho e profetizar de novo. Agora você toma João e o livrinho, eles são inseparáveis. Você não separa o livrinho de João. O livrinho estava dentro de João. O livrinho foi gerado por João. A explicação, a revelação do que era o novo nome, os trovões, o sétimo selo aberto, visão da tenda, novo nome. Quando você se lembrar de novo nome, você vai se lembrar de um homem, Pastor Osmar Rodrigues Costa. Quando você falar que o Cordeiro saiu do trono, a sua mente vai lá em Franca. Eu já sei dessa doutrina aí. Eu já sei quem pregou isso aí. Pastor Osmar Rodrigues Costa. Quando você falar, o novo nome de Jesus é Brana, pronto. Eu já sei com quem vocês estão. Eu já sei de quem é esta pregação. Por quê? Esta mensagem da explicação da terceira etapa, do novo nome, dos trovões, foi profetizada por João. O irmão Brana não profetizou a explicação, ele pregou e não pôde explicar. Mas tem uma profecia, né? Então toda vez que você se lembrar que o último eleito entrou, eu sei de quem é esta mensagem. Eu sei com quem vocês têm andado. Cada pastor da mensagem que ouvir falar que o Cordeiro saiu do trono, que não há mais intercessão, que o novo nome é Brana, que o sétimo selo é o irmão Brana, vão se lembrar do pastor Osmar Rodrigues Costa. O João com o livrinho. Você não separa o livrinho, a revelação de João. Assim como você não separa Brana, o sétimo anjo, do anjo forte. Brana e o anjo forte são um. Brana manifestou a palavra revelada na terra. Tá certo? E o que foi extraído do sétimo anjo? João. Apocalipse 10, do 8 a 11, saiu da onde? De Apocalipse 10, do 1 ao 7. Então, Apocalipse 10, do 1 ao 7, e Apocalipse 10, do 8 ao 11, são inseparáveis. Você não separa João de Brana. É o mesmo selo. Apocalipse 10 é o sétimo selo. Quem está nesse sétimo selo? Anjo forte, sétimo anjo e João. Esses três são inseparáveis. Você não separa anjo forte de Brana.
Sabe por quê o povo não vê a manifestação do Filho do Homem? Porque eles querem separar o anjo forte de Brana. Eles não veem o poderoso conquistador desvelado perante eles para revelar a palavra. Eles querem separar o William Brana do anjo forte. Está certo? Por isso, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando o homem separa o anjo forte de Brana, ele perde a revelação. E se ele perde a revelação, ele perde a graça do rapto. Não separe anjo forte de sétimo anjo. Eles são inseparáveis. E por que o povo hoje perde a explicação da terceira etapa? Porque o povo hoje perde a abertura do sétimo selo, perde o cumprimento da visão da tenda. Eles não podem ver o novo nome, porque eles separam a esposa do marido. Eles não creem que João é um ministério na terra para profetizar de novo. Eles não consideram o ministério de João, porque João saiu de Brana. Brana gerou João. João representa a esposa, tá certo? João representa a esposa. A mensagem que explicou para nós a terceira etapa, mostrou o que eram os trovões, o novo nome, saiu da costela de Brana. Você não tem a esposa sem o esposo. Porque a esposa tem que sair do marido. Então, depois do ano 2000, o que nós vimos acontecer? Um distúrbio entre as igrejas. Um pregador pregando que a era de Laodiceia terminou. O povo não crê nisso. Não, nós estamos na era de Laodiceia. Mas ele sabe que quando você ouvir que a era de Laodiceia terminou, você tem que se lembrar de um homem, pastor Osmar Rodrigues Costa. Porque eu fiquei sabendo quando eu ouvi o pastor pregar. Eu não sabia nada da terceira etapa, nada do novo nome, nada de trovões. Eu nem sabia que existia um sétimo anjo, a parte do sétimo anjo da era da igreja. Um ministério à parte. Para mim era tudo a mesma coisa. Mas quando eu ouvi João, pastor Osmar Rodrigues Costa, pregar que a era terminou, eu fiquei sabendo do livrinho que João comeu. Amém? Que a era de Laodiceia terminou. Então veja, cada mensageiro na Bíblia é identificado. Cada mensageiro na Bíblia é identificado por aquilo que ele pregou e produziu. Você conhece a árvore pelo fruto. Assim como os frutos estão nas raízes, dentro da árvore, por predestinação de Deus, assim a mensagem está dentro do mensageiro por predestinação de Deus. Veja, o fruto não é colocado na árvore, tá certo? O fruto já está lá dentro da árvore. No momento certo, na estação própria, ele aparece. É assim que o profeta pregou, né? Assim é a mensagem e o mensageiro. Com a palavra eles são inseparáveis. É como árvore, diz a Bíblia, plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. O fruto está ali, dentro das raízes. Chega uma estação, uma hora própria, que aquele fruto aparece. E quando aparece, você diz, é uma macieira. É uma mangueira. Não sei se é mangueira, né? Árvore que produz manga é mangueira, irmão Zezinho? É uma mangueira, tem manga. É uma jaqueira, tem jaca. Então, pelo fruto, você olha, mas se não tem fruto, se você não conhece a árvore, e você não conhece o fruto, você não sabe que árvore é. Mas quando dá o fruto, é determinada árvore. Então, cada um de nós somos também como uma árvore. Temos algo dentro de nós, um fruto. Nada vai colocar isto aí dentro. Está aí dentro por predestinação. Na estação própria você vai produzir esse fruto. Quando chegar a era, sabe de onde vem o fruto? Das raízes da predestinação de Deus. Está ali nas raízes da predestinação.
Quando aquilo manifesta, você conhece a árvore. Veja, Martinho Lutero foi conhecido pelo qual fruto? O fruto da justificação. Você não separa o fruto da mensagem de Lutero de Lutero. Wesley, William Seymour, e poderíamos falar aqui sobre todos esses mensageiros, mas para nós ganharmos tempo, vamos pular um pouquinho aqui. Então, irmão, cada selo, presta atenção, você não separa João de Brana, e nem você separa Apocalipse 10, do 8 ao 11, de Apocalipse 10, 7. Você pode ver que o profeta diz, Apocalipse 10 é o 7º selo. E o que é Apocalipse 10? O esposo. E o que é o esposo? A palavra revelada. E o que tinha dentro da palavra revelada? Uma esposa. Deus tinha que tirar Apocalipse 10, do 8 ao 11, para manifestar o fruto. Então, cada árvore produzindo sua espécie, sua semente, cuja semente está nela, diz ali em Gênesis, A semente, cada planta que Deus criou, cada erva que Deus criou, que estava produzindo, a palavra diz, e a sua semente, o seu fruto esteja nela, para produzir conforme a sua espécie. Quando nós viemos na terra, sendo semente de Deus, existia um fruto dentro de cada um de nós, e na estação própria, com o mensageiro próprio, quando ele começou a pregar, o fruto que Deus colocou dentro do seu coração apareceu. Se você hoje crê em trovões, novo nome, se você crê hoje na terceira etapa, é porque isso estava dentro de você e você não sabia. Eu não sabia. Você já pensou alguma vez, uma pessoa, antes de eu conhecer esse aqui, falar para mim, para você, irmão José Euclides, que você vai crer que o novo nome de Jesus é Brana? Se não tivesse chegado à estação própria para sair isso de você, o que é isso? É só Jesus, para mim é só Jesus. Mas quando chegou à estação própria, isto saiu de nós. E nós não negamos, porque isto é fruto colocado dentro das raízes da predestinação de Deus. No tempo certo, isto manifesta. Você fica olhando para uma pessoa, pregando para ela estas coisas, e isto aqui não manifesta, não foi predestinado nas raízes desta árvore. Nunca você vai extrair fruto de uma árvore que não tem fruto. Então veja, a árvore Lutero tinha nas suas raízes o fruto da justificação. Lutero foi e é conhecido por sua mensagem, o justo viverá da fé. Aquele é o fruto da árvore Lutero. A árvore Wesley tinha nas suas raízes o fruto da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então você tem esses mensageiros com esta predestinação dentro deles. A mensagem que sai deles é predestinada, meu irmão. Nada separa isso deles. E você tem a árvore Brana produzindo os frutos de Malaquias 4, a doutrina apostólica. Isto é um fruto só desta árvore Brana. Você não vai encontrar este fruto em nenhuma outra árvore, porque cada árvore tem o seu fruto. Se você tem a árvore noiva, a palavra revelada, o fruto, hoje você tem que ter algo saindo desta árvore. A árvore noiva, olha, o profeta pegou a árvore noiva, O profeta falou sobre a árvore noiva, mas você não tem a árvore noiva dos últimos dias representada em João, se você não tivesse a árvore noivo para produzir esta árvore. Porque a árvore noiva saiu da árvore noivo. A mensagem da esposa é tirada do noivo. É uma coisa simples. Se o irmão Brana tivesse explicado, não tinha noiva para ele. O irmão Brana foi proibido de explicar, porque Deus iria extrair a noiva dessa explicação. Qual que é a noiva? A noiva é o que explica para nós o que é o 7º selo, o que é o novo nome. Amém? Então, por que a árvore noiva só pode existir se existir a árvore noivo? Eles são inseparáveis. Terminando. Apocalipse 10, 7 é a árvore noivo. Apocalipse 10, do 8 a 11, a árvore noiva. Eles são inseparáveis. Você veja que Eva só existiu por causa de Adão. Nós só existimos por causa do 7º anjo. Então nós não somos um 8º como muitos querem nos taxar. Não. Nós somos o mesmo 7º selo, em outra forma.
como a Eva era Adão em outra forma, nós somos Brana em outra forma, em forma de noiva, tá certo? Porque se só tem a noiva, se existir o noivo, e o noivo é a palavra revelada, nós fomos extraídos da palavra revelada, amém? Querido Pai Celestial, queremos agradecer o Senhor pelo privilégio, Pai, de estar aqui, crendo nestas verdades, Pai, tantas coisas boas que o Senhor fez por nós, Pai, mas a coisa mais maravilhosa foi ter o Senhor nos mostrado, revelado esta verdade para nós, mostrando, Pai, que nós tínhamos isto dentro de nós, que o Senhor foi quem colocou isso dentro de nós, foi o Senhor que nos uniu, Pai, com Apocalipse 10, do 1 ao 7, e o que o Senhor une, não separe o homem. Por isso, nós, Pai, a esposa de Cristo, João, somos inseparáveis de Brana, o sétimo anjo, a palavra revelada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém.